Meditação. A verdade é uma só, e precisamos aceitá-la inteira ou não aceitar nada. Foi o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos advertiu no Sermão da Montanha. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de cordeiros, mas por dentro são lobos vorazes. Mateus 7,15. Essas palavras ecoam através dos séculos para nós católicos de agora, que estamos tanto quanto ou até mais necessitados de tal advertência. O que deveria nos motivar a prestar mais atenção nessa advertência e ter mais cuidado em nossas vidas diárias? O fato é que a pureza e a integridade da fé é um assunto muito sério. A fé de uma pessoa pode ser facilmente corrompida. Uma pessoa que nega até mesmo um só artigo de nossa fé não poderia ser um católico, pois a verdade é uma só e precisamos aceitá-la inteira ou então não aceitar nada. Isso meramente repete o ensinamento de Nosso Senhor, conforme escrito por São Tiago. Pois quem guarda os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar-se-á culpado de toda a lei. Tiago 2,10. São Tomás de Aquino acrescenta: rejeitar um só artigo ensinado pela Igreja é suficiente para destruir a fé, do mesmo jeito que um pecado mortal é suficiente para destruir a caridade. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Satis Cognitum, ensina com todas as palavras: nada é mais perigoso do que os hereges, que enquanto conservam quase todo o remanescente do ensino da Igreja intacto, corrompem com uma única palavra, como uma gota de veneno, a pureza e a simplicidade da fé que nós recebemos através da tradição, tanto de Deus quanto dos apóstolos. Não somente deveríamos prestar muita atenção ao aviso de Nosso Senhor por causa da facilidade com que a fé de uma pessoa pode ser corrompida, mas deveríamos também encontrar motivação no fato de que o perigo prevalece hoje em dia mais do que era na virada do século, há 87 anos atrás, quando o Papa São Pio X sentiu a necessidade de escrever: os partidários do erro não devem ser procurados apenas entre os que são abertamente inimigos da Igreja, mas em seu próprio seio, e estes são mais nocivos por atuarem às escondidas. A Igreja não tem inimigos piores, pois eles colocam em operação seus desígnios para a destruição dela, não pelo lado de fora, mas pelo de dentro. Assim, o perigo está presente quase nas próprias veias e no coração da Igreja, e o dano é mais certo pelo próprio fato de que o conhecimento que eles têm dela é mais íntimo. Eles tomam o encargo de professores nos seminários e universidades e gradualmente fazem deles e delas cadeiras de pestilência. Finaliza o Papa São Pio X. Certamente não esperamos encontrar homens vestidos com pele de ovelhas. Não. O que nos é dito para temer é aquilo que na superfície soa agradável aos ouvidos, aquele que parece positivo ou benigno à primeira vista.
Mas por trás de tudo isso está um erro sutil que destrói a fé. Qual é um dos melhores meios pelos quais um erro contra a fé pode ser ensinado a um católico e fazer com que ele o aceite facilmente como verdade, mesmo se a princípio ele questionava a sua novidade? O jeito que foi usado na virada do século foi dizer que a doutrina evolui, ou que a verdade evolui com o homem. Hoje em dia, entretanto, como a evolução não é geralmente olhada de maneira favorável pelos católicos, eles vão, ao invés disso, dizer que temos que receber que há um desenvolvimento doutrinal. Esta é a pele de cordeiro da qual o nosso Senhor falou. Qual maneira seria melhor para que falsas doutrinas sejam aceitas pelos fiéis do que clamar que a doutrina só parece diferente, porque são verdades do tempo antigo que desenvolveram e progrediram ou avançaram? Este é um dos mais insidiosos e traiçoeiros métodos de corrupção da fé de um católico. A palavra desenvolvimento soa benévola ou muito teológica aos ouvidos e pode muito bem pegar as pessoas desprevenidas. É um termo muito geral, que tem mais de um significado. Tenha cuidado com o palavreado ambíguo. O termo tem que ser dito e entendido claramente e corretamente. Horas, não sou eu que decido através de uma meditação ou de uma análise se estou apto ou não a receber a Eucaristia. Quem me diz se posso ou não é a Igreja Católica. A Igreja não pode, em certo tempo, condenar algo como sendo pecado ou erro e mais tarde ensinar que é verdade ou uma virtude. Não pode e não vai. Vamos examinar o caso de um jovem que viveu gerações atrás, digamos, Michael Guerlieri. Aos 10 anos, o menino aprende seu catecismo, recebe os sacramentos e professa sua fé. Ele é um católico puro e simples e sabe as verdades de sua fé. Conforme amadurece, assim acontece com sua fé e compreensão das verdades, que ele sempre soube que são verdadeiras. Mais tarde na vida, ele estuda filosofia e teologia e se torna um teólogo. Ele ainda é tão católico quanto foi aos 10 anos, mas agora, ao invés de simplesmente saber que as coisas são verdade, ele agora sabe o porquês e comos dessas verdades. Ele adquiriu uma melhor compreensão conforme cresceu. Isso nada mais é do que um desenvolvimento de doutrina, em seu verdadeiro sentido. Aos 10 anos ele era católico com boa compreensão das verdades da fé. Sendo um teólogo e mais velho, ele acredita e professa as mesmíssimas doutrinas, com o mesmo significado, mas com uma melhor compreensão. Pois então, atualmente esse menino, Michael Guerlieri, é mais conhecido por sua santidade o Papa São Pio V. Nosso Senhor deu à Igreja as verdades da fé. A Igreja ensina que a revelação terminou infalivelmente desde o começo há 2000 anos. Quando a Igreja era jovem, os cristãos tinham um bom conhecimento da fé. Conforme a Igreja cresceu, nós desenvolvemos um melhor entendimento do que o sagrado depósito contém. Um católico do ano de 94 d.C. é tão católico como um teólogo ortodoxo do século XX, acreditando nas mesmas doutrinas, nada contrário. A verdade é imutável. O que foi condenado uma vez pela Igreja no passado, não pode mais tarde ser aprovado por princípio, nem pode algo que uma vez foi declarado verdadeiro e bom pela Igreja tornar-se mais tarde falso e pecaminoso. Um verdadeiro desenvolvimento da doutrina aumenta sua compreensão de pontos delicados e sua relação com outras verdades.
Nunca pode um melhor entendimento significar que o que foi entendido previamente era defeituoso. Era entendido com menos detalhes, mas não era um erro, nem algo contrário. Um teólogo acredita nas mesmas verdades que um garoto de escola, com a diferença que aquele sabe com mais detalhes. Esses maiores detalhes não podem ser contrários ao que o garoto da escola sabe. Então, vemos nosso Senhor nos alertando sobre homens que procurariam corromper nossa fé. Hoje em dia, tais homens, muito frequentemente, vestem a pele de cordeiro do desenvolvimento doutrinal para enganar católicos incautos, a fim de que acreditem em doutrinas diferentes do que as que lhe foram ensinadas previamente pela Igreja. A pele de cordeiro, que é tão traiçoeira e insidiosa, é a da posição eclesiástica. A Igreja lidou com tais hereges no passado e lidou de forma severa. Hereges que ocupam altos cargos na Igreja podem facilmente enganar o católico mediano, simplesmente permanecendo em seu posto de dignidade, como vemos na situação acima de São Pio X. A história mostra que isso tem causado desastres na Igreja. O bispo Ário é um bom exemplo. A heresia ariana fez com que cerca de 80% do clero se afastasse da fé, e muitos foram com eles, não porque tenham entendido aquela heresia, mas simplesmente porque seguiram seu clero. São Paulo parece ter nos advertido a respeito de doutrina diferente quando vem de uma fonte com ofício ou dignidade especial, dizendo: há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um Evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Gálatas 1, 7, 9. São Paulo nos dá um princípio para lembrarmos. Irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. 2 Tessalonicenses 2,14. A verdade imutável é encontrada na tradição. Muitas vezes, hoje em dia, reconhecem as heresias que estão infestando a Igreja e estão tentando prestar ouvidos às palavras de São Paulo. Muitos católicos, hoje em dia, têm que estar extra vigilantes porque esses hereges não estão normalmente sendo condenados e podem ser encontrados em muitas paróquias. O termo católico tradicional, entretanto, é redundante. O catolicismo, como temos visto, é essencialmente tradicional. Chamar um católico de tradicional é como chamar um círculo de redondo, ou dizer um triângulo de 3 lados. Mas o termo hoje em dia parece ser necessário para contra-atacar aqueles que quebraram com a tradição, mas ainda assim se chamam católicos. Infelizmente, diminui-se drasticamente, quase que por total, o amor que todos nós deveríamos ter pela tradição, que é a pedra de toque do catolicismo. Ninguém está acima da tradição. Então vemos, primeiro, como se pode facilmente cair em erro e cessar de ser católico. Segundo, como o erro prevalece hoje em dia. Terceiro, quão sério é o apego à tradição. Quarto, o verdadeiro sentido de desenvolvimento doutrinal. Quinto, a pele de cordeiro tanto do ofício eclesiástico quanto da evolução da verdade. O princípio que está no coração de tudo isso. A verdade católica é imutável. Ela não mudou, não pode e não vai mudar.
Seria bom lermos citações da Igreja declarando esta verdade de importância crucial. O juramento solene feito perante Deus e imposto a todos os sacerdotes de 1910 até 1968 é muito claro quanto ao significado da verdade imutável. Eu aceito sinceramente a doutrina da fé transmitida pelos apóstolos através dos pais ortodoxos, sempre com o mesmo sentido e interpretação, mesmo para nós. E desta forma, rejeito a invenção herege da evolução dos dogmas, passando de um significado para outro diferente daquele que a Igreja tinha no princípio. A absoluta e imutável verdade, pregada pelos apóstolos desde o começo, não pode nunca ser acreditada de outra forma. Nunca pode ser entendida de outra forma. Assim o prometo, assim eu juro, e que Deus, etc, etc. Ensina a Igreja que, se alguém diz, pode acontecer que a respeito de doutrinas apresentadas pela Igreja, algumas vezes, conforme o conhecimento avança, elas deveriam receber um outro sentido diferente daquele que a Igreja entendeu e entende, que seja anátema. Concílio Vaticano I, 1870. A Igreja, definindo, quer dizer, proclamando certas verdades, artigos de fé, não faz novas doutrinas, mas simplesmente ensina de maneira mais clara e com maior esforço verdades que sempre foram acreditadas e mantidas pela mesma. A doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo está cheia de verdades aparentemente antagônicas que, entretanto, examinadas com atenção, longe de reciprocamente se desmentirem, reciprocamente se completam, formando uma harmonia verdadeiramente maravilhosa. Tal é o caso, por exemplo, da aparente contradição entre a justiça e a bondade divinas. Deus é, ao mesmo tempo, infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Sempre que, para compreendermos bem uma dessas perfeições, fecharmos os olhos para outra, atributo divino, teremos caído em grave erro. Santo Ambrósio nos alertou, e a Igreja, em 1846, dizendo: Meus filhos, saibam que os últimos dias estão chegando. E como disse o apóstolo, eles serão pobres em piedade, e heresias e cismas irão aparecer nas igrejas. E como disseram os santos padres, não haverá nos tronos dos mosteiros hierarcas que não sofrerão testes e tentações na vida espiritual. Portanto, heresias irão se espalhar e enganar a muitos. O inimigo da humanidade irá atuar com esperteza e, se fosse possível, ele levaria a heresia até mesmo os escolhidos. Ele não começará negando os dogmas da Santíssima Trindade, a divindade de Jesus ou a Theotokos, mas começará a distorcer os ensinamentos dos santos padres, em outras palavras, o próprio ensinamento da Igreja. Então, meu filho, quando você ver nas igrejas o deboche dos atos divinos, dos ensinamentos dos santos e da ordem estabelecida por Deus, saiba que os hereges já estarão presentes. Também fiquem atentos por um tempo, pois eles irão esconder suas más intenções, ou poderão deformar a fé divina secretamente, para que tenham sucesso ao ludibriar e enganar os inexperientes. Finalizo essa meditação de hoje citando o padre Frederick William Faber, que diz: a deslealdade suprema para com Deus é a heresia. É o pecado dos pecados, o mais repugnante das coisas que Deus reprova neste mundo enfermo. No entanto, quão pouco entendemos de sua odiosidade excessiva. É a poluição da verdade de Deus, o que é a pior de todas as impurezas.
Porém, como somos quase indiferentes a ela, nós a fitamos e permanecemos calmos. Encostamos nela e não trememos. Misturamo-nos com seus faltores e não temos medo. Nós a vemos tocar as coisas santas e não percebemos o sacrilégio. Inalamos seu odor e não mostramos qualquer sinal de detestação ou desgosto. Alguns de nós afetamos ter sua amizade e alguns até buscam atenuar as culpas dela. Nós não amamos a Deus o bastante para termos raiva pela glória dele. Não amamos os homens o bastante para sermos caridosamente sinceros pelas almas deles. Tendo perdido o tato, o paladar, a visão e todos os sentidos das coisas celestiais, somos capazes de armar tenda no meio desta praga odienta, em tranquilidade imperturbável, reconciliados com sua repulsividade e não sem declarações em que nos gabamos de admiração liberal, talvez até com uma demonstração solícita de simpatias tolerantes por seus faustores. Por que estamos tão abaixo dos santos antigos e mesmo dos apóstolos modernos desses últimos tempos, na abundância de nossas conversões? Por que não temos a antiga firmeza? Falta-nos o velho espírito da Igreja, o velho gênio eclesiástico. Nossa caridade é insincera, pois não é severa, e não é persuasiva, pois é insincera. Carecemos de devoção pela verdade como verdade de Deus. Nosso zelo pelas almas é débil, pois não temos zelo pela honra de Deus. Agimos como se Deus ficasse lisonjeado com conversões, ao invés de serem almas que tremem, resgatadas por um excesso de misericórdia. Dizemos aos homens meia verdade, a metade que calha melhor à nossa própria pusilanimidade e aos preconceitos deles. E depois nos admiramos de tão poucos se converterem e que desses poucos tantos apostatem. Somos tão fracos a ponto de nos surpreendermos de que nossa meia-verdade não teve tanto sucesso quanto a verdade inteira de Deus. Onde não há ódio à heresia, não há santidade. Um homem que poderia ser um apóstolo torna-se uma úlcera na igreja por falta da justa indignação. Fonte Padre Frederick William Faber, O Preciosíssimo Sangue, ou O Preço de Nossa Salvação, 1860. Não podemos mudar aquilo que nos foi dado por Cristo. Não podemos mudar o credo. Não podemos mudar a doutrina da Igreja, a moral da Igreja. Não podemos mudar a constituição da Igreja. Não podemos querer adaptar a Igreja ao mundo, mas devemos querer converter o mundo à Igreja. A atitude normal e comum de qualquer heresia é gozar-se nas novidades profanas e sentir repulsa pelos dogmas da antiguidade, até o ponto de naufragar na fé por causa de discussões de uma falsa ciência. Ao contrário, é próprio dos católicos guardar o depósito transmitido pelos santos padres, condenar as novidades profanas e, como muitas vezes repetiu o apóstolo, descarregar o anátema, a excomunhão, sobre quem tem a audácia de anunciar algo diferente do que foi recebido. Salve Maria, Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.